Fala, seus otakus, beleza? Kishi é um homem solitário de meia idade preso na monotonia de um trabalho de escritório sem perspectivas. Em um dia aparentemente comum, ele exagera no consumo de bebida energética, o que leva a um colapso e a perda de consciência. Esse incidente alarmante se torna um sinal de alerta. Ele precisava desesperadamente mudar de vida. Decidido, Kishi abandona o seu emprego, a sua rotina desgastante, se mudando para o campo em busca de uma existência simples como agricultor. Ele se estabelece lá numa cabana modesta, só que durante uma tarde tranquila, enquanto ele preparava o almoço, algo inesperado aconteceu. De repente, ele é teletransportado para uma floresta desconhecida e muito vasta. Perplexo com isso, ele examina esse novo ambiente com um coração totalmente disparado, até os seus olhos encontrarem um esqueleto no antigo cavaleiro também. A armadura do esqueleto estava perfurada por uma espada, que estava alojada no seu peito. Assustado e confuso, Kishi tenta processar o que estava acontecendo, e ele se pergunta como sair dessa situação bizarra. Então ele se lembra de que existia um anime em que o protagonista usava um sistema de status num cenário muito semelhante com esse. Imitando a ideia, ele tenta fazer o mesmo e, para surpresa, a tela de status brilhante aparece, exibindo as suas estatísticas atuais, e nesse momento Kishi percebe que está em outro mundo. Ele se adapta muito rápido ao sistema, aprendendo as suas funções, e ele descobre que pode armazenar e recuperar itens sem problema nenhum. Uma habilidade muito útil em momentos de necessidade. Quando a fome começa a incomodar ele, o sistema oferece opções para ele comprar comida e água, mas ele não tem recursos, porque ele está falido. Frustrado, o Kishi descobre uma funcionalidade de negociação, que permite ele trocar itens valiosos por suprimentos. Só que ele percebe que não tem nada ao seu redor para ele oferecer. Seu olhar então volta para o esqueleto do cavaleiro, então ele fixa os olhos na espada que está alojada no peito dele. Sem nenhuma alternativa, ele decide usar essa espada para negociar. O sistema aceita a espada e concede a ele 2 caixas de leite e um pouco de pão. Depois dele saciar a fome, Kishi utiliza ali os pontos restantes para comprar uma pá. Com essa pá aí, ele enterra os restos dos cavaleiros e oferece também uma oração em gratidão, pela espada e pela refeição que acabou de salvar a vida dele. Decidido explorar a área, Kishi compra uma bicicleta e passa o dia coletando itens para trocar por comidas e utensílios. Ao anoitecer, ele prepara uma refeição com curry, preparadíssima assim, ó, perfeita, e agora ele, depois de comer, tá pronto para descansar. Mas é interrompido por um bando de raposas que aparecem ali rastejando na sua direção. O medo começa a cair, dominando ele, e enquanto ele busca desesperadamente uma solução no sistema, ele acaba encontrando uma caixa de fogos de artifício. Então ele sai atirando os fogos na raposa, só que isso não funciona. Em pânico, Kishi encontra um estilingue e uma munição ilimitada, e começa a disparar, conseguindo assustar essas raposas aí. Aliviado, mas um pouco abalado pelo que aconteceu, ele foge rapidamente de bicicleta. Na manhã seguinte, ele se encontra na horta da floresta, determinado a enfrentar os desafios desse novo mundo, e ele compra ali uma escada e também um par de binóculos através do sistema. Subindo na escada, ele começa a olhar e examinar todo o horizonte, avistando muros de uma cidade ao longe, e essa visão de esperança. Ele acredita que alcançar a cidade pode ser uma chance de ganhar mais dinheiro e começar a desvendar os mistérios desse lugar esquisito. Com a determinação renovada, Kishi avança pelas ervas daninhas ali em direção à cidade, e durante o trajeto, ele chega numa encruzilhada. Um pouco depois, ele evita ser atingido por uma carruagem em alta velocidade. A carruagem pertence a uma jovem comerciante loura chamada Fou, que do nada, se sentindo culpada por quase ter acidentado ali o cara, e por conta da chuva intensa, ela oferece a ele uma carona até a cidade. Kishi aceita essa oferta aí e sobe na carruagem, notando outro passageiro a bordo. Durante a viagem, a garota observa as roupas e o nome de Kishi, que são coisas incomuns, e isso começa a despertar sua curiosidade. Ela pergunta o motivo da sua visita à cidade, suspeitando que na verdade ele não seja do local. Kishi evita a pergunta, dizendo que ele só tá indo a negócios. Logo, eles começam a alcançar alguns portões da cidade, e Kishi ajuda a garota a descarregar as caixas do vagão, e como agradecimento, ela entrega uma pequena bolsa para ele. Ele não sabe o que tá ali, então ele abre para descobrir que tá cheia de pimenta. Com uma expressão meio séria, o Kishi escuta enquanto a garota adverte sobre o risco de carregar especiarias abertamente por aí. Ela explica que o sindicato das especiarias, eles têm um monopólio meio restrito, sobre esse negócio aí, e acaba se tornando perigoso você possuir especiarias sem conexões adequadas. Apesar do aviso, a garota oferece comprar a pimenta do Kishi também, e ele insiste em presentear ela, mas a garota recusa, afirmando que como comerciante aceita negociar, mas nunca algo de graça. Depois de pegar 3 moedas de prata pela pimenta, Fou sobe ali de volta na carruagem e segue seu caminho. Kishi fica surpreso ao perceber o alto valor das moedas em ienes, se sentindo numa nova onda ali de sorte. Com o dinheiro na mão, a sua prioridade agora é encontrar um lugar para passar a noite. Ele vai até uma pousada onde é recebido por Aélia, que é a atendente de lá. Ela guia ele até o balcão, explicando que os quartos disponíveis e todos os métodos de pagamento estão dispostos para ele. Depois dele pagar pelo quarto, Aélia pede ao Kishi para poder escrever o seu nome, no registro de hóspedes, e nesse momento ele percebe que não sabe ler nem escrever a língua local. Envergonhado com isso, ele explica essa dificuldade, e a Aélia, nesse momento, com paciência, aponta que ele enfrentaria problemas como comerciante se ele não dominar as habilidades fundamentais, como leitura e a escrita. Kishi rapidamente esclarece que ele sabe ler e escrever e até fazer cálculos matemáticos, só que ele não consegue entender o sistema de escrita desse mundo. Para
verificar a sua habilidade, a Ellie então faz uma pergunta de matemática, e Kishi responde com muita facilidade. Impressionada, ela o orienta a assinar o registro. Aproveitando essa oportunidade, Kishi então vai lá e pergunta a Ellie se pode ensinar ele a língua local, oferecendo alguns doces como recompensa. Animada com essa oferta, ela concorda, e durante a conversa ele descobre que ele tá no reino de Kaden, uma nação governada por um sistema hierárquico liderado por nobres e um rei. Kishi passa então boa parte da noite aprendendo ali como falar as línguas e tudo mais, e ele percebe que a língua local, ela não é tão difícil, né, tão diferente assim do japonês. A Ellie fica impressionada com toda a rapidez em que ele aprende, e encantada ela começa ali a comentar que o Kishi, ele tem um grande potencial para se tornar um bom comerciante. Enquanto ela descansa, Kishi, entediado, decide desenhar um retrato dela. Quando ele mostrou o desenho, a mulher ficou surpresa, né, com a qualidade do retrato e começou a corar profundamente, emocionada pela gentileza do Kishi. Tocada pelo gesto, então, ela se aproxima dele agradecendo de uma maneira mais íntima e cheia de afeto. Mais tarde naquele dia, o Kishi desce até o centro da guilda, onde ele encontra a recepcionista, e ela entrega um formulário de inscrição ali, que tem que ser escrito à mão, né, o que deixa ele confuso no princípio. Depois de ele observar com mais atenção, ele percebe que a tecnologia de impressão ainda não foi desenvolvida nesse mundo. Depois dele preencher os seus dados, ele devolve então o formulário para a recepcionista, né, que valida as informações, mas informa que a taxa de inscrição é uma peça de prata que é equivalente a aproximadamente 50.000 ienes. Quando ele ouviu o valor, o cara suspirou sem, nem saber o que ele faria, já que ele tava sem dinheiro. Então ele pergunta se é possível pagar em parcelas, e a recepcionista concorda, o que traz um grande alívio pro Kishi. Em seguida, ele vai lá e entrega o seu cartão da guilda, né, que é uma peça simples de metal com um cristal incrustado nela ali no centro. E no dia seguinte, nosso querido prota vai pro mercado local, conversando ali com vários comerciantes, coletando informações sobre os preços de mercadoria e explorando as oportunidades mais lucrativas. Mais tarde, de volta à pousada, ele decide melhorar o seu espaço de vida, construindo uma cama mais confortável para ele. A Ellie até atende a pousada, né, observando de longe, impressionada com as habilidades que o cara tem de carpintaria, o que acaba colocando ele num trabalho absurdo. Só que, conforme ela observa com atenção ali, ela é atraída pelas roupas únicas que ele tá vestido. Curiosamente, ela se aproxima e pergunta se poderia comprar algumas, mencionando que as suas roupas finas geralmente rasgam com facilidade. E a observação da Ellie acaba despertando uma ideia no Kishi. Ele percebe que as roupas daquele lugar são completamente diferentes, e isso pode se tornar um produto lucrativo nesse mundo. No dia seguinte, o Kishi decide montar um stand ali no mercado, no local, para poder vender roupas. E ao lado do stand tem uma comerciante chamada Nama. Logo depois, o Kishi abriu o negócio, a Nama aparece ali se aproximando dele para comprar algumas roupas, né? Fica surpreso com o interesse dela. Kishi escuta ela dizer que não tem problema em vizinhos comprarem produtos uns dos outros. Com isso, eles trocam apresentações e iniciam uma nova amizade. O negócio de roupas começa a girar e Kishi se torna um sucesso, né? No primeiro dia. Ele atrai um fluxo constante de clientes, o que enche ele de alegria. A Nama compartilha sua felicidade, agradecendo a ele por aumentar o tráfego, né, dos pedestres ali na área, já que os clientes são atraídos para o stand do Kishi, eles também acabam visitando o stand dela. Mais tarde, o Kishi revela que os seus ganhos são absurdos. Para surpresa dele, ele teve um lucro equivalente a 15.000 ienes em um único dia. Esse valor significa que os padrões locais são muito altos, solidificando a crença dele de que as roupas poderiam proporcionar uma base financeira estável e sustentável. Enquanto ele finaliza seus cálculos, um novo cliente se aproxima do seu stand. Trata-se de um homem alto, loiro e com uma espada na cintura. Ele exala uma aura de importância. O homem examina o stand e pergunta ao Kishi se ele tem alguma faca adequada para a batalha. Kishi então mostra uma lâmina específica ali, finalmente bem trabalhada, né? Mas o cliente nota que ela é muito curta, né, para suas necessidades. Em resposta, o Kishi apresenta uma espada longa e larga, e o homem fica imediatamente impressionado, maravilhado com a qualidade e o acabamento dessa arma. O homem loiro então estava muito ansioso para comprar a espada e pergunta o preço. Kishi cita o valor de uma peça de ouro, mas o cliente fica um pouco hesitante, achando o preço um pouco alto. Apesar disso, ele não consegue resistir à beleza da lâmina e considera comprar ela. A conversa é interrompida de repente quando uma garota gato de cabelos roxos aparece do nada e lambe o rosto do Kishi. Assustado, né, pelo gesto inesperado, Kishi tropeça e cai no chão. Observando a reação chocada, o homem loiro ali naquele momento também percebe que o Kishi provavelmente nunca encontrou pessoas de raça besta antes, e calmamente ele explica que seres como essa garota gato são uma parte normal daquele mundo. Momentos depois, outros membros da raça besta aparecem e pedem desculpas pelo comportamento impulsivo da garota. Um deles sabe sobre o stand do Kishi e tudo mais e acaba pegando um tecido, né, que estava coberto. Ele acaba anunciando entusiasmadamente sua intenção de comprar isso, e o Kishi a princípio diz que o tecido não está à venda, mas reconsidera, né, quando percebe a oportunidade dele lucrar. Ele decide vender isso por 9 peças de cobre, incluindo um descontozinho aí no meio, né. Os clientes, no entanto, não têm essa quantia exata. Kishi garante que tá tudo bem e calcula o troco. O povo da raça besta encara ele desconfiado, inseguro sobre a precisão da matemática dele. E antes que as tensões aumentem, o homem loiro intervém, confirmando que os cálculos do Kishi estão corretos. Satisfeitos, os clientes entregam então o dinheiro, pegam o tecido e deixam o local. Impressionado com a honestidade e toda a engenhosidade do Kishi, o homem loiro decide comprar a espada mesmo assim. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma empregada chamada Margaret, que comprou
uma roupa da loja do Kishi, mostra pra sua mestra. E aí, meu irmão, ela fica intrigada, né? A mestra pergunta sobre as roupas, se poderiam ser usadas na mansão, apontando como elas facilitam as tarefas da empregada. Então, a mestra sugere com entusiasmo que comprem mais no dia seguinte e também vislumbra a possibilidade de vender as roupas através da sua empresa. Reconhecendo o potencial lucrativo disso, ela acaba correndo para pedir permissão do seu pai e seguir com esse plano. Naquela noite, o Kishi toma um banho ali no poço e deseja ter um banho quente, algo que ainda não está inventado naquele mundo. Determinado, ele decide criar isso por conta própria. Então ele procura a loja e encontra o barril à venda e planeja encher esse barril com água, colocando ele sobre o fogo para poder aquecer essa água. Se a ideia der certo, o Kishi acredita que ele pode lucrar ainda mais com isso no futuro. Enquanto ele começa a refletir sobre as suas conquistas, ele percebe o quanto ele tem se beneficiado, né, daquela misteriosa loja online, mas ainda não entende como ela funciona ou como os pacotes começam a chegar até ele. Isso faz ele pensar que poderia ter um preço oculto por isso, talvez algo tão grave quanto a sua própria alma. Apesar do sucesso com as roupas, né, o Kishi ele sente a pressão de criar um outro produto inovador. Sem novas ideias, ele se frustra e começa a olhar para o teto, pensando sobre questões maiores. Por fim, ele decide encerrar a noite e descansar, até porque ninguém é de ferro, né? E no dia seguinte, enquanto o Kishi está ajustando o seu inventário, ele adiciona algumas joias decorativas de baixo valor só para atrair mais clientes. Margaret chega à loja e ela começa a informar que veio comprar mais roupas. Quando o Kishi pergunta quantas ela deseja, ele fica surpreso com um pedido de 100 unidades de roupa. Margaret, tendo o dinheiro ali pronto para poder pagar, finaliza a transação e adquire as roupas todas. Enquanto o Kishi empacota os itens, Margaret nota as joias expostas e pergunta se elas são feitas de diamantes reais. O Kishi explica que são peças de vidro polido, mas ainda assim possuem um apelo visual considerável. Ela fica interessada e pede para que ele reserve uma joia para ela, prometendo retornar para comprar essa joia mais tarde. O dia acaba passando, normalmente, né, até o momento que o Kishi está prestes a fechar a loja e do nada o povo besta aparece de novo. Eles já tinham visitado a loja antes, então eles aparecem ali e agora estão bastante sérios, o que deixa o Kishi um pouco preocupado, né, pensando que alguma coisa tá errada, eles estão ali para maltratar ele. Só que Millie, que era uma das visitantes, intervém ali, afirmando a confiança que consegue sentir no cheiro de especiarias vindo dele. O restante do grupo besta fica animado e implora que o Kishi venda algumas especiarias. Embora o entusiasmo seja bem evidente neles e tudo mais, o Kishi não quer fazer isso. Ele já ouviu falar sobre o sindicato das especiarias e não sabe o que eles poderiam reagir, né, a forma que rolaria tudo se descobrissem que ele tá vendendo produtos desse tipo. O risco era grande demais. Então, quando os moradores locais intervêm explicando que seria injusto esperar por alguém tão novo como o Kishi arriscando o seu negócio, o povo besta começa a recuar, aceitando essa situação. Kishi decide que, embora não possa vender especiarias para eles, não estaria infringindo nenhuma regra se simplesmente compartilhasse uma refeição. Então ele convida o grupo ali para cozinhar, né, juntos na floresta, longe dos olhos curiosos da galera. Mais tarde naquela noite, Kishi, Anama encontra o grupo besta, né, aos arredores da cidade, e antes de começar a cozinhar, Anama oferece uma ajuda ali para começar a cortar os vegetais. Ela fica impressionada com a qualidade dos ingredientes, notando o quão vibrantes e suculentos eles são. O Kishi explica que ele conseguiu esses vegetais de um país estrangeiro e garante que o sabor é excelente. Enquanto isso, Kishi e Anama trabalham ali nos vegetais. Millie e os outros membros do grupo de besta estão lá no rio abaixo, pescando, né? Eles conseguem capturar uma boa quantidade de peixe. Com todos os ingredientes prontos agora, Kishi prepara o peixe temperando ele com especiarias e cozinhando numa panela. O resultado é a refeição especificamente deliciosa, que surpreende o povo besta. Eles nunca tinham provado algo tão saboroso antes, que demonstraram uma enorme gratidão. Só que o banquete desperta neles um forte desejo por álcool. Anama até tenta controlar o grupo, lembrando eles que as bebidas alcoólicas são caras, mas o Kishi, no entanto, decide satisfazer o desejo deles um pouco. Ele pega uma garrafa de bebida barata e serve alguns copos, pedindo em troca que eles prometam nunca contar a ninguém sobre essa refeição. Aí, Anama alerta Kishi que ele tá sendo um pouco generoso demais, né? Mas ele não vê problema em alegrar um grupo, já que eles parecem boas pessoas. Naquela noite, o grupo bebe à vontade, conversa e até mesmo toma um banho juntos no rio. Eventualmente, todos adormecem sob as estrelas. Millie parece ter desenvolvido uma simpatia especial por Kishi. E na manhã seguinte, Kishi retorna pra pousada. A Elia tá lá, visivelmente aborrecida, porque ele ficou uma noite fora, né? E o Kishi tenta explicar que ele passou a noite com alguns membros do povo besta, fora da cidade, só se divertindo. Só que a presença ali dos pelos da garota gato na jaqueta dele fez a Elia acreditar que ele fez muito mais do que só socializar com os homens besta. Irritada, então, ela não consegue esconder o ciúme que ela tá sentindo, principalmente por imaginar o Kishi escolhendo uma garota gato em vez dela. Ih, rapaz, já tá rolando romance da parada. Mais tarde naquele dia, enquanto o Kishi organizava sua loja para mais um dia de trabalho, a empresária Margaret apareceu de novo. E dessa vez ela estava acompanhada com a Prímula, né, que veio para visitar ele, que era chefe dela. Kishi ficou momentaneamente cativado pela beleza de Prímula, mas logo percebeu que Margaret estava parada atrás dela, deduzindo que ela estava ali para comprar o colar sobre o qual Margaret tinha perguntado no dia anterior. Ela rapidamente recuperou, pegou esse colar aí, e a Margaret realizou o pagamento antes de entregar ele para Prímula para inspeção. Prímula ficou impressionada com toda a qualidade daquele artesanato, achando até difícil acreditar que esse colar
não era feito de diamantes de verdade, e ela perguntou se Kishi possuía mais colares semelhantes em estoque. Em resposta, ele trouxe outras peças da sua coleção para ela poder ver. E aí a Prímula ficou fascinada com a quantidade de produtos que o Kishi revelou ali que ele tinha, e ela falou que queria logo um pedido especial para fazer. Ela explicou que era filha do dono de uma das companhias mais brabas que tinha e gostaria de apresentar ele ao pai dela. E o Kishi ficou animado com a ideia de conhecer o dono de uma grande empresa comercial, mas ele hesitou um pouco, temendo que isso pudesse trazer alguns problemas para ele no futuro. Só que a Nama assegurou a ele que o pai da Prímula era muito bem sucedido e muito conhecido na cidade, né, por ser um bom caráter e tudo mais, e com essa garantia o Kishi concordou em acompanhá-la. A Prímula convidou ele para viajar na carruagem até a casa do seu pai, e durante o trajeto, cara, a Prímula mostrou ao Kishi algumas réplicas de acessórios que tinham tentado recriar. Ela explicou que enquanto a parte da madeira era simples, né, para os artesãos replicarem, as braçadeiras de metal eram intrincadas demais, né, digamos assim. Kishi compreendeu as dificuldades, já que ele próprio desconhecia todo o processo de fabricação dessas peças, mesmo que soubesse que era algo complexo. Quando eles chegaram lá na casa da Prímula, o Kishi ficou impressionado com o tamanho absurdo da propriedade. Só que a Prímula comentou casualmente que, em comparação com as outras casas de nobres da área, a dela era até modesta. Eles entraram e Kishi foi apresentado ao pai dela, o Mo. E lá, os dois se cumprimentaram, o Mo convidou o Kishi para poder se sentar, discutir alguns negócios, e depois do Kishi se acomodar, ele mostrou algumas das suas joias ao Mo, que ficou tão impressionado quanto a Prímula. Durante a conversa, a Prímula mencionou que o Kishi poderia ter uma caixa de itens. Isso chamou a atenção do Mo, que também tinha uma caixa de itens, utilizada para construir um sucesso ali a sua empresa comercial. Ele sugeriu que se o Kishi soubesse usar essa caixa corretamente, ele poderia se tornar muito bem sucedido. Mo explicou que desejava transformar o Kishi num fornecedor oficial da empresa, ao invés de só continuar comprando os seus produtos diretamente da loja. Ele argumentou que essa prática seria desonesta e que abordar o Kishi diretamente em uma estratégia para evitar, né, que os concorrentes tentassem fazer acordos similares no futuro talvez não fosse a melhor ideia. E o Mo propôs então pagar 50% do preço a varejo ali, né, pelos produtos do Kishi. Embora ele pudesse pressionar um pouco ali para um acordo melhor, o Kishi já estava satisfeito, porque ele já obtinha lucros consideráveis com a sua loja. Então ele aceitou essa oferta e os dois selaram a parceria ali com um aperto de mão. Quando ele assinou o contrato, o Kishi garantiu que os primeiros itens fornecidos renderiam mais do que 1 milhão de ienes em moedas, o que consolidou o comércio dele muito próspero, né, para sua colaboração com a Mo Trading Company, que é a companhia mais braba que tem lá. Só que a Prímula vê todas as belas joias do Kishi que tem em estoque, né, e ela se apaixona pelas joias. Ela pergunta ao seu pai se pode comprar joias para si mesmo, e ele não vê problema nisso. Então a Prímula oferece pagar 10 moedas de ouro para ele, né, para poder pegar essas joias, que é o equivalente a 2 milhões de ienes. Pela primeira vez desde que ele chegou nessa cidade, o Kishi percebeu que o seu saldo bancário alcançou a marca de 8 dígitos. Com a coisa indo tão bem assim, o Kishi decidiu então que era hora de começar a construir uma vida mais pacífica. Ele planejava comprar uma casa fora da loja ali, e no dia seguinte ele deixa os muros da cidade ali para procurar um local adequado na floresta. Mas antes de partir, ele mencionou o plano dele para Alec, garantindo que ela não se preocupasse com ele, porque embora ela achasse um pouco estranho ele optar por viver na perigosa floresta ao invés de segurança na cidade, o Kishi seguiu ainda assim com a sua ideia. Para ele talvez fosse melhor viver no meio do mato. Depois de finalmente encontrar um bom local, o Kishi compra um cortador de gramas e começa a limpar a área. Só que ele logo se depara com um problema. Enquanto a maioria dos itens da sua loja tem preços razoáveis, o combustível acaba sendo caro. Sem alternativa, ele decide lidar com o alto custo e continua trabalhando até abrir um caminho seguro, né, de estrada ali, que ele consiga passar para dentro da floresta. Com o caminho liberado agora, Kishi começa a remover as árvores do terreno. Para isso, ele compra uma motosserra e passa várias horas cortando as árvores. Depois de muito esforço, ele consegue derrubar uma grande parte dessas árvores, mas encontra outro obstáculo. As árvores são grandes demais para poder caber na caixa de itens dele. Então ele vai lá, corta os troncos em vários pedaços menores, em aproximadamente 10 metros, permitindo que ele finalmente armazene esses troncos. E agora, só restando alguns troncos para serem removidos, Kishi percebe que essa parte do trabalho era muito exaustiva, e com o sol se pondo, ele decide voltar no dia seguinte para terminar. No dia seguinte, ele retorna para a floresta, mas ele começa a cavar os tocos ali e percebe que a tarefa é exigente demais para ele. Para evitar esses problemas de saúde, ele decide comprar uma escavadeira. Assim que vê a máquina gigantesca, o Kishi se dá conta de que ele gastou 1,2 milhões de ienes numa máquina pesada, né, só para evitar um trabalho manual. E mesmo que ele sinta um certo arrependimento pelo gasto, o conforto de não precisar se esforçar fisicamente faz ele reconsiderar isso aí e ver que essa compra realmente foi um investimento inteligente. Assim, às vezes a gente precisa fazer esse tipo de compra. Então, ele vai lá, liga o motor da escavadeira só para descobrir que ela funciona com diesel, que é algo que a loja não vende. O pânico começa a tomar conta do Kishi, porque a ideia de ter desperdiçado tanto dinheiro em algo inútil começa a sobrecarregar ele. O que acaba sendo refletido é que ele percebe que poderia ter que fabricar o próprio diesel misturando querosene com alguns aditivos. Só que ele ficou com medo de danificar o motor caso ele errasse as proporções. Para testar essa mistura então com segurança, o Kishi acabou decidindo usar um gerador de diesel. Depois de encher ele com uma mistura improvisada, ele tenta ligá-lo e, para sua surpresa, o gerador funciona perfeitamente. Ah, meu irmão, aí isso deu a ele um alívio momentâneo
momentâneo e ele começa a renovar a confiança pra acabar com todos os problemas ali com a maior criatividade possível. Então o Kishi descobre que o seu diesel caseiro vai funcionar com a escavadeira e decide retornar no dia seguinte pra terminar o trabalho. Só que ele percebe que precisa resolver um problema com os insetos na área. Então no dia seguinte, ele vai pra uma loja de magia local pra comprar algumas pedras mágicas que sejam repelentes de insetos. Quando ele entra na loja, o mago, dono do estabelecimento, cumprimenta ele. Curioso, acaba perguntando de onde ele vem, já que nunca viu ele por perto, e o Kishi explica que ele é um estrangeiro que abriu recentemente uma loja da cidade e veio adquirir as pedras repelentes. O mago informa que elas custam 3 moedas de prata, que é um preço até bastante elevado, né? Então ele tenta negociar e o Kishi oferece 2 laranjas em troca de um desconto. Como o mago nunca tinha visto laranjas antes, ele presume que se tratem de frutas raras e exóticas, então ele aceita essa proposta e concede ali o desconto. Mais tarde, o Kishi tem uma conversa com o Inama mais uma vez, que menciona que o mago é extremamente conhecedor e alguém valioso para se tornar um amigo. Então ele essencialmente é o oposto de Chaga, que é um criminoso procurado os cartazes estão espalhados por toda a cidade. Chaga é o líder de um notório grupo de bandidos que tem uma alta recompensa pela sua captura. E naquela mesma noite, ele orquestra um ataque a uma carruagem transportando escravos, deixando todos intrigados sobre os seus planos. No dia seguinte, Kishi retorna para a floresta. Agora ele tá ansioso para finalmente usar a sua escavadeira. Então ele lamenta inicialmente, né, ter aquele alto custo da máquina, mas ele logo percebe quanto o trabalho se torna mais fácil para ele e até divertido de se realizar. Operar essa máquina escavadeira dá a ele um senso de progresso e ele fica mais próximo ainda do seu sonho de viver na pacífica floresta. No entanto, depois de gastar tanto na compra dessa máquina, as finanças do Kishi ficam quase que esgotadas, que força ele a pausar as obras só por enquanto. Mais tarde, Kinishi se encontra com Malu e Prímula novamente, na esperança de vender um pouco de sal e açúcar para obter um lucro decente. Malu então experimenta o açúcar e fica impressionada com a qualidade, mas infelizmente não pode comprar ele do Kinishi. O estado detém direitos exclusivos sobre o comércio de açúcar e sal, o que significa que ele enfrentaria sérios problemas se comprasse de uma empresa sem licença. Por outro lado, as joias que o Kinishi vendeu anteriormente para Malu, cara, estão voando ali das prateleiras e ela tá muito ansiosa, né, para poder comprar mais imediatamente. As joias adicionais que Kinishi vende dessa vez rendem 15 moedas de ouro e equivale a aproximadamente 3 milhões de ienes. Com essa nova riqueza, Kinishi finalmente tem dinheiro suficiente para comprar uma cabana de madeira que ele viu em uma loja. Ele ainda se surpreende que essa loja venda cabanas inteiras, né, por apenas 1,7 milhões de ienes. Parece bom demais para ser verdade, mas ele não deixa essa oportunidade passar. Sem hesitar, ele vai lá e faz a compra. Infelizmente, a cabana parece ter sido adquirida do Walmart, porque assim que o Kinishi compra ela, ele se vê enterrado sobre uma montanha de tábuas de madeira e um conjunto de instruções ali que não faz o mínimo sentido para ele. Quando ele lê o manual de instruções, ele percebe que montar uma cabana seria uma enorme dor de cabeça. Só que, como ele já pagou por essa cabana, ele não tem escolha senão seguir em frente. Enquanto o Kinishi começa a trabalhar na construção, o povo besta que ele ajudou anteriormente passa pelo local. E como gesto de gratidão, eles decidem ajudar o Kinishi na construção. Semanas se passaram então e a ajuda dos homens besta foi muito grande. Ele conseguiu fazer um processo consistente na construção da cabana. E ao mesmo tempo, ele continuou administrando a sua barraca ali. Depois de um pouco menos de um mês de trabalho duro, a cabana finalmente já está pronta. E o Kinishi sabe que não teria conseguido terminar ela tão rápido sem a ajuda do povo besta. Para demonstrar sua gratidão, ele organiza uma festa de churrasco para todo mundo. Só que mesmo que a cabana esteja construída, o Kinishi ainda tem uma longa lista de tarefas para poder realizar sozinho, como pintar as paredes, o telhado, instalar eletricidade, e ele levaria mais um mês para resolver todos esses detalhes. Só que quando ele concluiu isso daí, a casa dele se tornou completamente autossuficiente. Ele constrói uma cerca ao redor, né, porque é a propriedade dele, e instala os painéis solares para ter eletricidade. E com a casa dos sonhos finalmente concluída, a primeira coisa que o Kinishi faz para comemorar é aproveitar um bom banho quente. Só que ele ainda precisa descobrir ali como instalar um encanamento interno, porque ele precisa fazer várias viagens de bicicleta para encher a banheira. Na manhã seguinte, Kinishi vai até a pousada para avisar a Elia, então, que terminou a construção da cabana na floresta e não precisa mais se hospedar ali. A Elia fica um pouco surpresa, porque ela não achava que o Kinishi estivesse falando sério quando ele falou lá do desejo de construir uma casa na floresta e tudo mais, mas ainda assim ela fica muito feliz, muito orgulhosa por ele ter conseguido alcançar os seus objetivos, mesmo que isso signifique que ele não vai se encontrar com ela com tanta frequência agora. No dia seguinte, o Kinishi acorda na sua cabana e com o tempo mais agradável possível ele decide sair para tirar algumas fotos dos flores locais. Só que o seu passeio tranquilo foi do nada interrompido quando uma flecha passa por ele. E aí, irmão, ele assustado caiu da bicicleta, mas o ataque não parou por aí. As flechas foram mais disparadas, forçando ele a se esconder atrás de uma árvore. Os responsáveis pelo ataque são um grupo de novos homens besta que vivem nessa floresta. Eles explicam que estavam caçando e acabaram atacando esse cara instintivamente, confundindo ele com uma ameaça. Só que mesmo depois de perceberem que era o Kinishi, que ele era um humano, né, que construiu a cabana na floresta, eles ficaram hostis ainda e decidiram matar ele de qualquer maneira. O Kinishi não entendeu por que esses homens besta estavam atacando, mas ele não pretendia ficar parado e deixar os caras fazer o que eles quiserem. Então ele enfiou a mão no inventário e tirou seu
estilingue começou a contra-atacar. Os homens besta ficaram surpresos, vendo que um humano aparentemente fraco estava lutando, e quando Kinish intensificou ainda a sua defesa, lançando fogos de artifício contra eles, puxando a escavadeira, aí a galera que estava atacando decidiu que eles não querem descobrir do que ele é capaz e começaram a fugir. Confuso com toda essa situação, o Kinish de repente ouve um choro de dor. Ele se aproxima e encontra o animal ferido, desmaiado, perto da base de uma árvore. O pobre coitado ali foi atingido na perna e provavelmente não vai sobreviver por muito mais tempo. Se o Kinish não agisse rápido, o bichinho ia morrer. Ele se aproximou cautelosamente do gato ferido, só que o animal começou a rosnar para ele, claramente desconfiado das suas intenções. E para evitar ser mordido, o Kinish gastou um pouco mais de dinheiro comprando uma armadura acolchoada, né, como precaução. Só que quando começou a remover a flecha, parece que o gato mal resistiu, que ele já estava sem forças. Isso facilita o tratamento do ferimento. Kinish então compra uma garrafa de álcool para desinfetar aquela ferida ali e aplicar um creme antibiótico. Apesar dos primeiros cuidados, ele sabe que o gato não vai sobreviver se ele for deixado na natureza, então ele decide levar esse gato para casa. Ele coloca o cobertor no gato para o gato descansar, mas o animal de alguma forma não se move, tá? O que preocupa ele. Sem veterinário nessa cidade, o Kinish ainda começa a imaginar que ele pode ter algum tipo de magia de cura disponível, então ele decide consultar um mago para ver se conseguiria curar esse gatinho. Quando ouviu a história do Kinish, o mago deduz que o animal era provavelmente um lince. Só que ele não estava tentando curar o animal e sugere que o Kinish mate ele e venda a pele do animal para obter um bom lucro. Percebendo que o mago não era de muito ajuda agora para ele, o Kinish decidiu procurar uma solução. Enquanto ele saiu do local, Melee passa ali e sente o cheiro do lince em Kinish. Pro povo dela, cara, linces são considerados mensageiros de Deus, então ela fica muito animada e quer ver esse lince com os próprios olhos. Então ela segue o Kinish até sua casa e quando viu o animal ferido, percebe imediatamente que o ferimento foi causado por homens besta. Furiosa, cara, ela jura fazer eles pagarem por isso. Enquanto tudo isso está acontecendo, o lince parece um pouco melhor, mas continua tentando lamber a sua ferida. O Kinish então é forçado a colocar um cone na cabeça dele para evitar que agrave o estado dele. Miley, nesse momento, fica impressionada com a habilidade do Kinish de prestar cuidados de saúde ali e pergunta se ele é médico. Modestamente, ele responde que só conhece o básico de primeiros socorros. Para agradecer a Kinish por salvar o lince, Miley nessa hora sai para caçar e traz um pouco de carne de pássaro como presente. Kinish grelha essa carne ali para jantar e depois de comerem, Miley se sente exausta. Ela pergunta se pode passar a noite na cabana e o Kinish questiona se ela não deveria voltar ao trabalho, mas Miley insiste que nesse momento ela tá mais preocupada com o lince do que com as suas responsabilidades. O Kinish então concorda com isso, deixa ela ficar ali, não tem problema, mas só tem uma coisa que seria um empecilho: ele só tem uma cama. Miley sugere então que eles se acomodem, compartilhem mais, né, aquela cama ali, daquela noite e tal, e de alguma forma ela acaba em cima do Kinish durante a noite. Alguns dias depois, o gato parece muito saudável, então o Kinish decide que era hora de começar a trabalhar na sua fazenda. Mesmo que ele não possa comprar facilmente as mudanças, ferramentas, tal, que ele precisa, a questão da água ainda representa um desafio para ele, e correr até o rio toda vez que ele precisa regar as suas plantas seria uma coisa muito inconveniente. Então o primeiro pensamento dele era construir um poço com uma bomba para que ele conseguisse puxar água dali, mas ele decide deixar essa tarefa para o outro dia, porque ele estava exausto demais para poder enfrentar isso. À noite, ele vai para a cama e só acorda de manhã seguinte com o Bobcat ali pulando no seu estômago. Embora seja um pouco doloroso, o Kinish fica muito feliz de ver o lince agora cheio de energia. Confiante da recuperação do animal, ele remove o seu cone e devolve ele para a natureza para ele viver de forma livre. Agora de volta a outro assunto. Kinish decide tirar alguns dias de folga na sua barraca para poder começar a trabalhar no poço e ele faz um furo no chão e instala uma bomba elétrica, garantindo assim o acesso de água potável sempre que ele precisar. Para comemorar, ele começa a encher uma banheira para tomar um banho, só que de repente ele ouve Primula gritando seu nome. Ele fica surpreso em vê-la ali. Primula explica que, como não abriu a loja naquele dia, ela ficou preocupada e decidiu visitar ele depois que Miley lhe contou sobre a cabana de madeira. Então, ela ficou muito impressionada com o fato do Kinish ter construído tudo sozinho, só que logo percebe uma escavadeira gigante do lado da casa e questiona sobre isso. Kinish, para evitar algumas explicações complicadas, ele simplesmente diz que era o seu familiar de invocação. A ingênua Primula acredita totalmente, mas agora pensa que o Kinish pode usar magia, e basicamente ele não pode usar nada disso, tá? Ele então pede para que ela mantenha isso em segredo, e aí a essa hora do dia os portões da cidade provavelmente já estão fechados, o que significa que a Primula não vai poder voltar para casa. Ciente disso, ela já estava planejando passar a noite na casa do Kinish, mesmo quando ele fala que só tem uma cama, tá ligado? Mas ela insiste, a garota tá insistente ali, qual é o problema? Ao notar um barril atrás dele, a Primula pergunta para que esse barril serve, e o Kinish explica que na verdade é um banho quente. Animada com essa ideia, a Primula pergunta se pode experimentar isso, e com o cair da noite, Kinish esquenta o banho lá pra Primula, né, e ela entra ansiosa, aproveitando o calor reconfortante da água. Só que tá no meio da floresta, começa a deixar ela um pouco inquieta, então ela chama o Kinish e ele tranquiliza ela dizendo que tá tudo bem, ele tá sentado do outro lado do muro, mas a Primula diz que se sentiria mais confortável se pudesse ver ele cara a cara. Depois de terminar o seu banho, Kinish entrega um roupão pra Primula pra ela se trocar, e ela se apaixona pelo quão quente e aconchegante é esse roupão. Imediatamente
pergunta se pode comprar ele. Kinishi inicialmente diz que não tá à venda, mas depois da sua insistência concorda em vender um par de roupões de banho, e mais tarde ele também dá uma camisola pra ela usar ali enquanto tá deitado na cama. A Prímula fica, mano, espantada com a variedade de itens e a alta qualidade que o Kinishi tem na posse dele, e ela inclusive fica confiantemente falando que poderia facilmente se tornar o maior comerciante do reino se ele quisesse. Só que o Kinishi explica que ele não tem interesse nessa ambição, porque isso só atrairia a atenção indesejada de outros nobres e tal, e criaria um problema desnecessário. Ele só queria viver a vida dele pacificamente, ganhar um dinheiro suficiente para poder viver confortável, e ouvindo isso a Prímula promete, né, fazer tudo o que pudesse para ajudar ele a manter o seu estilo de vida simples e tranquilo. Mais tarde eles vão pra cama, mas Kinishi não quer que o que aconteceu com Miley se repita, por isso decide comprar uma segunda cama para Prímula, evitando qualquer situação embaraçosa. Enquanto isso, no acampamento dos foragidos, Chaga parece lá ter recebido um trabalho, né, de alguém muito importante, o que significa problemas no futuro. Na manhã seguinte, Kinishi leva a Prímula também de volta para casa. Enquanto tá lá, ele decide falar com Mellow sobre os roupões de banho e tal que ela mencionou, e a Mellow também fica intrigada com tudo que estava acontecendo, o tecido, acreditando que venderia muito bem, e já que eles estão no assunto, Kinishi sugere vender algo um pouco mais ousado. Prímula parece interessada, mas Mellow, né, encerra essa ideia imediatamente. Nesse momento, Margaret entra na sala para entregar uns livros da garota que ela tinha solicitado. Percebendo a curiosidade de Kinishi ali, Mellow explica que tá escrevendo livros antigos ali contábeis, né, porque o Império recentemente introduziu um novo sistema brilhante para poder rastrear as vendas, a contabilidade de partidas dobradas. Basicamente, o Kinishi fica muito surpreso porque esse sistema era uma prática padrão no Japão. Isso faz lembrar que Mellow havia mencionado anteriormente sobre o rápido crescimento do Império, impulsionado por todas as invenções de um certo homem. Coincidentemente, Mellow estava prestes a testar uma das últimas invenções desse homem, que era uma bomba a jarro. Basicamente, cara, pra surpresa do Kinishi, isso aí reforça as suas suspeitas. Criar algo tão avançado como uma bomba de jarro exigiria um conhecimento prévio, sugerindo fortemente que outra pessoa do Japão pode ter sido enviada para esse mundo. Ele se sente desconfortável percebendo que pode ter concorrência nos próximos dias. Prímula então continua fazendo visitas ocasionais ao Kinishi e frequentemente tá lá passando a noite na sua casa e tudo mais. Só que nessa noite acaba sendo uma coisa diferente. Ela sairia para uma viagem de suprimentos no dia seguinte e não poderia visitar ele por um tempo. Antes de partir, ela pergunta se Kinishi ainda tem aquele vestido de noite, né, ousado e tal, porque gostaria de comprar esse vestido. E curioso, o Kinishi brinca perguntando se ela tá tentando seduzir alguém, e para sua surpresa, a Prímula admite que tem uma pessoa por quem ela tá interessada, e na verdade é ele. E aí o Kinishi fica surpreso, não sabe como responder. Ele não acha apropriado ter esse tipo de relacionamento com a Prímula, especialmente porque é amigo de Mallow também, né, e duvida que ela aprovaria um negócio desse, um envolvimento com uma jovem e tal, como um homem mais velho com ele. No entanto, Prímula garante que já tem a bênção de seu pai, então isso não seria um problema. Mesmo assim, Kinishi se sente sobrecarregado. Tudo que tá acontecendo ali é uma coisa nova, então ele fala pra Prímula que não tá pronto para um relacionamento. Ele pergunta se ela estaria disposta a adiar essa conversa, e a Prímula concorda, mas faz um pedido. Quer dividir a mesma cama com Kinishi pelo menos mais uma vez antes de ir embora, mesmo que isso seja só pra dormir do lado dele. Na manhã seguinte, Kinishi recebe uma visita inesperada de um cavaleiro, que revela ser o mesmo homem da qual ele vendeu a espada anterior. Ele começa a explicar que foi enviado para investigar alguns relatos ali sobre o estranho morador da floresta. Só que ele já conhecia o Kinishi, né? E garante que vai relatar que não tem nada suspeito acontecendo ali. Antes de partir, então, esse aventureiro compartilha algumas notícias intrigantes. Tem um mago no Império que inventou um condimento notável chamado maionese, e de alguma forma ele conseguiu derrotar um dragão com isso. O Kinishi imediatamente começa a suspeitar e esse misterioso mago também seja alguém do Japão. E diante dessas realizações desse indivíduo, ele não pode deixar de sentir um pouco de desvantagem. Mas não é como se ele fosse cruzar o caminho desse cara tão cedo, então nos próximos meses ele passa sem problemas. Certa tarde então, enquanto o Kinishi estava lá sentado na sua barraca, ele de repente se lembra que a caravana da Prímula deveria estar chegando de volta em breve, então ele decide visitar ela mais tarde naquele dia. Só que naquele exato momento, uma grande comoção começa a aparecer lá na praça da cidade, o que leva ele a levantar e verificar o que estava acontecendo. E ele descobriu que essa caravana foi emboscada por bandidos, e todos a bordo foram levados como cativos, né, como prisioneiros, incluindo a própria Prímula. O seu pai fica desesperado. Ele começa a clamar nas ruas pelos aventureiros que possam ajudar a resgatá-la. Só que o bandido responsável não é outro senão o notório fora da lei Chaga. Ninguém estava disposto a correr o risco de enfrentar ele. A Ordem dos Cavaleiros precisaria de vários dias para organizar uma missão de resgate adequada. Enquanto isso, a Prímula acaba sendo jogada numa gaiola por Chaga e a sua gangue. Ela permanece ilesa por enquanto, mas apenas porque o Chaga pretende vender ela para um nobre depravado aí para lucrar ainda mais. Sem nenhuma chance real de escapar por conta própria, a situação parece terrível. E agora o seu pai entende que é apenas uma questão de tempo até que a Prímula encontre o destino trágico. Em desespero, ele se volta pro Kinishi e implora pela sua ajuda. Kinishi não é adequado para o combate de forma alguma, mas por se importar profundamente com a Prímula, ele finalmente decide ajudar. Contudo, ele não tem fundos suficientes para executar o seu plano. Então, ele diz a Mellow nesse momento
que precisa de dinheiro para fazer os preparativos necessários. Sem pensar duas vezes, Mallow entrega ali um saco de moedas de ouro, disposto a dar pro Kinish uma última moeda que possui, né, desde que isso signifique trazer a Prímula de volta em segurança. Mallow informa Kinish que a base de operações de Chaga está localizada nas ruínas a 50 km a oeste de Thalia, uma distância considerável. Isso significa que o Kinish vai precisar encontrar um meio de transporte para chegar lá. Observando os veículos disponíveis em uma loja, ele finalmente decide comprar um caminhão. Antes disso, avisa a todos que está prestes a usar a magia de invocação e aconselha que eles recuem um pouquinho. Então, para convencer a multidão de que ele estava fazendo uma magia de verdade, ele realiza um cântico antigo. Assim, o caminhão se manifesta ali, materializando na frente dele, e o Kinish sobe e começa a gritar, perguntando se alguém está disposto a se juntar a ele nessa luta. Chaga tem uma grande recompensa pela sua cabeça, então, se eles conseguirem derrubá-lo, teria um grande prêmio para todos os envolvidos. Só que apesar da oferta tentadora, ninguém se apresenta. O medo de Chaga é simplesmente grande demais para alguém começar a se enfiar nisso. Então, o Kinish começa a se preocupar que teria que lidar com isso sozinho. Mas então, Bobcat, que ele resgatou no mês passado, se aproxima e, embora o Kinish não consiga entender a linguagem dele, percebe que o Bobcat quer ajudar ele. Falando de gatos, então, Miley e os outros Homem-Besta também se apresentam, ansiosos para ajudar o Kinish, já que ainda deve um favor para ele por tudo que ele fez por ele. Agora que eles têm aliados dispostos, né, a lutar no seu lado, o Kinish se sente aliviado e imediatamente começa a preparar eles para uma batalha. Ele compra um arco composto ali para Miley e também para os seus irmãos, né, que recebem um machado e algumas espadas e tudo mais. E nesse momento, outra voz oferece ajuda. Quando o Kinish olha para baixo, ele vê Norse parado ali. E saber que um cavaleiro experiente se juntaria ao grupo, porra, isso faz com que ele se sentisse muito mais confiante. Mesmo que possa deixar de perguntar por que Norse estava vagando pela cidade com a sua armadura completa, Norse explica que recentemente forjou uma nova espada usando o arco que Kinish deu para ele e ele estava procurando uma oportunidade para testar essa espada. Derrubando alguns bandidos parece a ocasião perfeita para ele. Mais uma pessoa se apresenta expressando seu desejo de se juntar à missão e, para surpresa de Kinish, é o dono da loja de magia. O Kinish tenta dissuadir ele, insistindo que é muito perigoso para alguém da sua idade, só que o velho revela que ele já foi um poderoso mago na sua juventude e que, apesar da idade, os seus feitiços de fogo ainda são letais. Percebendo que ter um mago ao lado dele seria uma vantagem absurda, o Kinish decide deixar ele ir junto. Então, a Nama também insiste em acompanhá-los e o Kinish tenta convencer ela a ficar para trás, apontando que ela não seria capaz de contribuir numa luta. No entanto, apesar dela não ser uma guerreira, Anama argumenta que ainda pode oferecer apoio moral e cozinhar para o grupo. Então, ela também garante que no momento, né, com a briga começar, ela vai fugir para não ter problema ali, né, e ele não precisa se preocupar em proteger ela. No final, o Kinish concorda em deixar ela ir, mas recusa imediatamente quando Mallow expressa o desejo de acompanhar eles. Ele ordena firmemente que Mallow fique esperando o retorno de Prímula. Kinish então pergunta mais uma vez se mais alguém está disposto a ajudar, a se juntar ao grupo, só que o resto das pessoas, ninguém quer enfrentar o Chaga. Um por um começa a recuar e em pouco tempo a multidão se dispersa. Parece que 9 teriam que enfrentar esse desafio sozinho. Então a partir daí, Kinish vai para uma parada da guilda onde ele se registra oficialmente como aventureiro e envia uma notificação formal afirmando que está perseguindo a recompensa de Chaga. O grupo então parte no caminho ali e vamos embora. Lá na cela de Prímula, ela acaba sendo destrancada, né? E uma garota também capturada como escrava traz comida para ela. Prímula rapidamente percebe que a menina estava faminta e em um ato de bondade ela ofereceu um pão para essa garota. A menina fica muito grata, ela começa a comer imediatamente. Aproveitando o momento, Prímula pergunta se essa garota também está sendo mantida em cativeiro e se deseja fugir. A menina adoraria sair dali, mas não acredita que seja possível, né? Por causa das circunstâncias atuais. Mas a Prímula tem certeza de que é apenas uma questão de tempo até que as pessoas venham ajudar ela, né? E enquanto eles se aproximam da base, Kinish e os outros fazem uma breve pausa para comer. Depois, Kinish reúne todo mundo ali para uma reunião estratégica e apresenta um plano de ataque simples. O grupo concorda em fazer o que tiver que fazer e essa abordagem sólida é perfeita. Com o plano definido, todos se movem para suas posições. Miley é enviada na frente ali para explorar a área, mantendo contato com Kinish através dos rádios que comprou. E para manter as coisas simples, quando o Mallow pergunta ali sobre o que o Kinish tá pensando e tudo mais, ele só fala que esses negócios são dispositivos mágicos que permitem a comunicação de longa distância de todos e tudo mais. E com o Mallow agora posicionada, né, como batedora, Kinish e os outros aproveitam, sobem no caminhão e se preparam para partir, deixando a Anama para trás também por segurança. Como não tem garantias de que eles sairiam vitoriosos, o Kinish instrui a falar alguma coisa com a guilda de aventureiros se eles não retornarem dentro de um dia. Tarde da noite então, Kinish verifica ali com o Mallow o que tá acontecendo, a movimentação dos bandidos e tudo mais, e pela observação dela, cara, parece que eles estavam no meio de uma celebração. Na verdade, a maioria já tava bêbada pra caramba lá, tornando aquele momento um momento perfeito para eles atacarem. E antes de avançarem, um dos homens besta entregou uma noz ao Kinish. Confuso, ele perguntou pra que serve, e o homem besta explicou que é pra ajudar ele a se distrair da realidade que tá prestes a tirar vidas. Aceitando o presente, o Kinish então deu uma mordida e imediatamente sente os efeitos de alucinação daquela noz. Mesmo desnorteado, ele se lembra da missão. Então ele pega o volante e dirige um pouco ali igual maluco pela floresta, e no acampamento dos bandidos, a festa continua. Quando dois
dois deles percebem o caminhão se aproximando. Marlon nessa hora age rapidamente e abate com as flechas precisas. O próximo obstáculo é o portão do castelo. Para lidar com isso, o velho mago sobe no teto do caminhão e lança um feitiço explosivo abrindo um buraco na entrada. Agora o acampamento dos bandidos está em alerta máximo, mas já é tarde demais. Kinish e seus aliados já conseguiram entrar, e como os bandidos estavam bêbados e sem armaduras, eles se tornaram alvos fáceis. Marlon então, junto com seus irmãos, rapidamente derrota os primeiros inimigos que se aproximam, enquanto Norpa salta do caminhão, ansioso para batizar sua nova espada com o sangue dos seus oponentes. Kinish fica tão impressionado com a força do cara que ele se distrai e um bandido tenta aproveitar a oportunidade para esfaquear ele pelas costas. Felizmente, o Bobcat aparece ali e intervém a tempo de salvá-lo. Mais bandidos começam a aparecer de todos os lugares, tem bicho saindo até do bueiro, levando o Kinish a decidir sacar suas armas pesadas. Ele continua ali com a sua escavadeira e parte para esmagar todo mundo, enquanto o resto do grupo continua derrubando o máximo de inimigos possíveis. Norpa, por sua vez, se diverte exibindo a superioridade sobre os adversários. No meio do caos, Kinish do nada atravessa uma das paredes da ruína, revelando um grande grupo de prisioneiros mantidos pelos bandidos. O olhar dele começa a varrer o local freneticamente em busca de Prímula, mas o coração gela percebendo que Chaga já tinha previsto a tentativa de resgate. O vilão segura Prímula como refém no topo de uma torre. Prímula sente um alívio imenso ao ver que o Kinish realmente veio resgatar ela, mas Chaga tá mortificado nessa hora, percebendo que todos os seus homens foram exterminados. Ele tinha previsto que um grupo tentaria salvar a Prímula eventualmente, só que ele jamais imaginou que enfrentaria oponentes tão poderosos. E olha que nem eram os caras mais fortes assim, tá? Mas ainda assim ele acredita que tem uma vantagem e ordena que Kinish e os outros larguem as armas imediatamente, ameaçando esfaquear a Prímula se eles não obedecerem. O grupo hesita, temendo qualquer movimento que possa colocar a Prímula em perigo, mas o Kinish não pretende deixar Chaga escapar. Discretamente, ele compra um apontador laser ali e sinaliza para Milo nesse momento, justamente para instruir ela a atirar assim que ele der o comando. Milo então aproveita e entende o sinal, e no momento certo o Kinish direciona o laser para os olhos de Chaga, cegando ele momentaneamente. No instante que Chaga solta a Prímula por reflexo, Milo nessa hora dispara e acerta o ombro dele. Sem perder tempo, Kinish corre para a escada acima para resgatar a Prímula, e Chaga recupera a visão ali para preparar para lançar um ataque agora, mas antes que pudesse agir, a escrava ao seu lado usa algum tipo de magia para derrubar ele escada abaixo. Quando atingiu o chão, ele fica perfeitamente alinhado com Marlon, finalmente acabando, dando o trabalho do tiro certeiro na cabeça. Com a vitória garantida e Prímula finalmente segura, o grupo envia um deles ali para informar a Nama de boas notícias, enquanto Kinish guarda seus veículos. Ele também compra roupas, né, para os prisioneiros resgatados, e durante um momento de descanso, ele percebe uma menina entre eles e pede a Prímula que ajude a se lavar. Ele também entrega uma tesoura para que possa cortar o cabelo da garota, porque já estava muito grande, e quando viu a tesoura, a Prímula imediatamente pergunta se o Kinish pode vender mais dessas tesouras, observando que seria um item até muito popular. No entanto, antes que ele pudesse continuar, as outras mulheres se lembram ali de estar completamente nua, fazendo acabar recuando ali, porque está envergonhada e tal, e depois que todos estavam vestidos, Kinish se aproxima da menina e se apresenta. Ela revela que seu nome é Anemone e carrega uma carta importante. O documento expõe um nobre responsável por financiar o sequestro de Chaga. Cara, quando ouviu isso, Norpa promete que ele vai atrás do culpado, e esse culpado será levado à justiça ali pelos seus crimes. Com o incidente finalmente resolvido agora, parece que o grupo pode retornar a Dahlia sem problemas. Só que antes disso, o cansaço toma conta de todo mundo e eles se acomodam para passar mais uma noite aproveitando o merecido descanso. E assim, gente, quando a manhã seguinte chega, o Kinish então leva todos de volta para a cidade, onde o povo aguarda ansiosamente, curioso para ver se ele conseguiu cumprir a missão. Enquanto seu caminhão entra na praça da cidade, a Prímula rapidinho salta para fora ali e corre pro abraço do seu pai. Fica muito feliz em vê-lo novamente. Enquanto eles compartilham uma sincera reunião, Marlow percebe que o vestido de Prímula que ela tá usando e acaba ficando impressionada com a qualidade desse vestido aí, né? Com orgulho, ela informa que foi o Kinish quem fez e deu de presente. Nesse momento, os dois chegam à mesma conclusão sobre Kinish. Marlow ainda não teve ali uma chance de agradecer ele adequadamente, então se aproxima e expressa sinceridade ali, sua gratidão, né, por ajudar a sua filha e tal, trazer ela de volta. Enquanto isso, ele também pergunta a Kinish se conseguiu recuperar todos os bens roubados por Chaga e a sua equipe. Em resposta, o Kinish explica que armazenou tudo na sua caixa de itens, só que o conteúdo não é exatamente o que poderia esperar. O que o Kinish realmente guardou foram cabeças dos bandidos. Antes deles retornarem para essa cidade, né, o povo besta informou o Kinish que ele precisava levar as cabeças de todos os bandidos. Chaga e a sua gangue então eram bastante conhecidos, o que significa que tinha uma grande recompensa por eles, só que para reivindicar essa recompensa, ele precisaria da cabeça do Chaga como prova da sua morte. Como todas essas cabeças começaram a fender muito rápido, seria muito mais conveniente armazenar elas na caixa de itens, e essa foi sem dúvidas uma tarefa mais perturbadora que o Kinish teve que lidar até agora, mas ele não tinha muita escolha. Além disso, o Kinish também reuniu todos os itens roubados pelos bandidos, incluindo um saco de 100 moedas de ouro e vários outros objetos valiosos. Ele também levou consigo todas as mulheres que tinham sido mantidas em cativeiro por Chaga, sem saber exatamente o que fazer com elas.
elas, o Kinish perguntou o que elas queriam, né, se queriam que levasse elas de volta e tal, e algumas concordaram em retornar para suas aldeias, mas as outras, né, a situação era diferente. As casas delas tinham sido queimadas, as famílias massacradas, não tinha para onde elas voltarem. Entendendo a situação, Kinish ofereceu para levar elas para Dahlia, onde teria a chance de reconstruir as suas vidas. As mulheres pareciam muito encantadas com essa ideia. Depois, Kinish foi lá e perguntou a Aren se sabia onde ficava sua cidade natal e tal, e ela respondeu que sua vila chamava Europa, mas ficava a cerca de 800 km de distância. Apesar dessa longa jornada, o Kinish estava disposto a levar elas, mas Aren, no final das contas, não desejava retornar para sua vila, porque tinha sido vendida como escrava pelo seu próprio povo. Assim, ela aceitou o convite para ir para Dahlia também. Depois de levar as mulheres para os seus destinos, Kinish então foi para a guilda lá junto com os outros para reivindicar a recompensa, e a recepcionista entrou em pânico, vendo uma cabeça dissipada logo ali colocada na frente dela. E isso era só o começo, faltavam mais 50 cabeças ainda, que o Kinish começou a tirar uma por uma da caixa de itens, e a equipe da guilda tinha um longo e tedioso trabalho pela frente para inspecionar aquelas cabeças. Enquanto isso, um mago se aproximou do Kinish, alertando ele de que, com a sua magia de invocação incomum, né, e uma caixa de itens excepcionalmente grande, as coisas poderiam ficar complicadas se os nobres descobrissem sobre ele, e isso só reforçou a necessidade do Kinish de manter o seu perfil discreto. Em seguida, outra pessoa se aproximou para informar que queria encontrar o Conde Asclepio, né, a fim de denunciar os nobres corruptos que apoiavam secretamente Chaga. Mais tarde naquela noite, a guilda finalmente concluiu o processo de cálculo de recompensa, que somava 861 moedas de ouro. Kinish, querendo ser justo, sugeriu dividir igualmente entre todos ali, só que a Nama nesse momento recusou essa parte, afirmando que não merecia, porque a sua vida nunca tinha sido um risco durante essa missão, e ela, porém, fez um pequeno pedido. Perguntou se poderia cuidar de uma das crianças resgatadas, porque a menina lembrava sua própria filha. Kinish confiava nela e concordou com isso sem nenhum problema. Depois de resolver essa questão, o Kinish decidiu passar a noite em uma pousada aérea lá, já que era tarde demais para ele voltar para a floresta. Antes dele entrar, ele deixou um pouco de comida para o Lince, como agradecimento por manter ele seguro durante essa missão, e ao ver ele, a Aérea se iluminou de novo, aquela felicidade, até animada por encontrar com ele de novo, e ela logo perguntou curiosa sobre os rumores, né, do Kinish derrotar um grande grupo de bandidos, se isso era verdade, e o Kinish rapidinho negou isso aí. Isso porque ele não queria atrair atenção desnecessária. A Aérea então perguntou sobre a suposta promessa que ele tinha feito, né, de tomá-la como amante quando seu negócio se tornasse bem sucedido, e o Kinish insistiu que ele nunca fez essa promessa. O mais importante, perguntou se tinha um quarto disponível para ele passar a noite. Ela informou que o quarto habitual ainda estava livre. Exausto pelos eventos do dia, Kinish subiu as escadas e adormeceu muito rápido. Porém, mais tarde naquela noite, ele sentiu alguém escorregando debaixo das cobertas dele, e aí, como ele estava meio grog, ele logo percebeu que era a Elia que estava lá insistindo em aproveitar o momento com ele. Só que a situação tomou um rumo inesperado, né, quando os dois notaram uma criança e um Lince também observando eles em silêncio, arruinando completamente o climinha dos dois. Sem alternativa, então, a Aérea voltou para o seu quarto enquanto a criança acabou passando a noite com Kinish. Na manhã seguinte, preocupado com a Nama, Kinish foi até a loja para poder verificar se estava tudo bem e tudo mais, mas não encontrou nenhum sinal dela. Sem muito o que fazer, decidiu focar em terminar o resto da sua tarefa. Afinal de contas, o Kinish ainda tinha muito, né, saque do acampamento do Chaga para poder lidar e tal. Então, primeiro, que ele foi até a loja de armas para vender as espadas e os escudos que ele conseguiu. Depois vendeu o resto dos objetos ali pro valor da empresa de Malu por 35 moedas de ouro, cara. Ele levou os móveis para uma casa do velho. Depois da venda, ele ficou com 22 moedas de ouro. Como o saque seria dividido igualmente, todos acabaram recebendo 12 moedas de ouro cada. Então, com todas as suas tarefas finalmente resolvidas, Kinish decidiu que era hora de voltar para casa. Quando ele chegou, ele ficou um pouco espantado com a beleza do lugar. Só que, para sua surpresa, encontra Anama lá, né, mais uma vez, esperando por ele. Ela estava preocupada, mas confiava que o Kinish acabaria encontrando ela e trazendo ela pra lá, né? No caminho, Kinish pergunta porque a garota quer viver com ele, e a resposta não traz nenhuma razão profunda ou filosófica, ela simplesmente acha que o Kinish faz comidas deliciosas e gosta dele por conta disso. Depois dos dois tomarem banho juntos antes de se acomodarem na cama, esse novo arranjo definitivamente leva algum tempo pra se acostumar, né? Mas, considerando a idade da garota, não seria tão incomum que estivessem uma filha e tudo mais. Enfim, o Kinish eventualmente adormece, mas enquanto ele descansa, vários homens encapuzados começam a observar sua
sua casa. Felizmente, essas pessoas suspeitas não fazem nada por enquanto. A vida continua normalmente pro Kinish. 2 semanas se passaram e devido às contribuições de Nora na batalha lá contra o Chaga, ele agradece o título de barão e tudo mais que ele recebeu em algumas terras e, segundo rumores, Nora agora estava à procura de uma esposa. Enquanto isso, há algum tempo Kinish tinha mostrado a Mello e Prímula um projeto ali, né, de uma bicicleta. Inicialmente eles riram com a ideia, achando uma ideia ridícula demais para ser lucrativa. Só que não demorou para eles perceberem a utilidade das bicicletas, pedindo desculpas por terem zombado, rindo dele e oferecendo inclusive para pagar 5 moedas de ouro pela ideia. Agora as bicicletas são bastante comuns nesse país e o Kinish está muito feliz com a sua invenção, né, ter causado um grande impacto. Apesar disso, ele continuou sendo um pouco desconfortável, como se ele estivesse sendo observado, entendeu? Sabe aquela sensação esquisita? Era isso. Kinish ignora essa sensação por enquanto e vai até uma guilda ali para poder receber o pagamento final pela recompensa, e assim que ele recebe o seu dinheiro, distribui parte para todo mundo, como Anima insistindo que não queria nada, mas ele ainda deu uma pequena porção para ela, relutante, acaba aceitando, né, por gentileza, não tem como ela negar, e em troca entrega uma maçã ao Kinish. Tudo parece estar indo bem, mas de repente o Kinish tem aquela sensação inquietante de novo. Dessa vez ele tem certeza de que ele não está imaginando coisas, porque vê uma pessoa espionando ele. Sentindo que isso pode ser um pouco perigoso, Kinish pega a mão da garota e tenta sair da área, só que percebendo que está sendo seguido por mais homens encapuzados, ele não tem escolha e acaba ficando encurralado. Então acaba que ele não tem outra opção a não ser correr ali para um beco. Só que no final do beco ele encontra um caminho bloqueado por uma carruagem. Os homens encapuzados finalmente o alcançam informando que o seu chefe quer encontrá-lo vivo. Eles garantem que se o Kinish cooperar não vai ter necessidade de violência. Com poucas opções, o cara acaba fingindo concordar com as exigências deles, só que quando eles estão prestes a colocar na carruagem, ele rapidamente pega alguns fogos de artifício do seu inventário e lança nos homens encapuzados dentro da carruagem. A distração é o suficiente para que ele consiga rastejar por baixo da carruagem e criar uma distância, né? Agora, mais longe, ele saca uma besta e ameaça todos os homens ali, dizendo que vai atirar se não deixarem ele em paz. Sem armas de longo alcance, os sequestradores são forçados a recuar. Então, mesmo depois, Mello aparece da sua carruagem, tendo ouvido a confusão, e ele oferece uma carona para Kinish e Anemo também. Enquanto eles viajam juntos, o Kinish começa a explicar tudo o que aconteceu. Ele suspeita que isso seja obra ali de um nobre afiliado à facção anti-monarquia. Mello recomenda que o Kinish se encontre com o Lorde lá no local para garantir alguma proteção, e mesmo que ele concorde com que isso não seria uma má ideia, hesita um pouco, preocupado que o Lorde possa acabar exigindo que ele pague impostos, e o Kinish odeia impostos. No final, ele acha que talvez seja melhor ele simplesmente deixar a cidade completamente. Depois dele retornar para casa, Mello conta a Prímula sobre toda a decisão do Kinish de deixar a cidade, e ela fica muito chateada, né, porque nem sequer conseguiu agradecer ao Kinish adequadamente por tudo que ele fez. As bicicletas se tornaram tão populares que o Lorde local até concedeu o nome da família a eles, né, por causa disso. E no final, sentindo que deve muito ao Kinish, a Prímula decide deixar a cidade com ele e passar o máximo de tempo possível ao seu lado. Ela já tinha tentado ganhar a afeição dele algumas vezes antes, só para ser rejeitada, né? Só que quando foi sequestrado, o Kinish não hesitou por um momento em arriscar sua vida para resgatar ela. Por isso a Prímula estava convencida de que o Kinish deveria se importar profundamente com ela, e se esse for o caso, cara, ela certamente espera ver ele de novo, né, antes que ele parta da cidade. No entanto, acontece que ela pode ter superestimado os seus sentimentos dele, porque o Kinish já se foi. E não só ele, mas toda a sua casa também desapareceu. Enquanto isso, ele já estava viajando, indo para um lugar diferente e estava muito confiante das suas habilidades de pilotagem, porque ele só comprou um capacete para passageiro ali e não para ele mesmo. Mas durante a viagem ele avista uma carruagem familiar e logo reconhece a quem pertence. Decidido, ele passa do lado e cumprimenta Foe, já que tá ali há algum tempo desde a última vez que Kinish viu Foe e tudo mais, então aproveita um momento para os dois conversarem. Durante a conversa, Foe descobre que Kinish realmente se tornou um comerciante e, para sua surpresa, foi ele quem inventou a bicicleta. Além disso, Kinish agora tem uma filha e eles estão atualmente na estrada. Naturalmente, isso desperta a curiosidade de Foe sobre os planos futuros do Kinish. Kinish explica que essa nova família e ele estão viajando, embora não tenha certeza de para onde eles vão na sua jornada, né? E Foe deseja sorte para eles. Com isso, Kinish e os outros sobem de novo na bicicleta e aceleram pela estrada. Kinish e Anemo estão lá na estrada agora há algum tempo e descobriram uma distância de quase 100 km desde Tyre. Agora eles estão só 5 ou 6 km da próxima parada, a cidade de Arantia. Durante essa jornada, o Kinish acampa do lado de Anemo também, e ali preparando todos os tipos de refeições deliciosas, tornando as experiências bastante
bastante semelhantes à vida pacífica com a qual ele sempre sonhou. Mesmo com a garota do seu lado, ele sente ainda a necessidade de encontrar um lugar mais permanente, né, para eles se estabelecerem em breve, pensando no bem-estar dela. Para ajudar ele a encontrar a próxima cidade, Kinish compra um drone e envia ele para inspecionar os arredores. Logo ele acaba descobrindo um rio que flui para um lago, né, com Arantia provavelmente situada na margem oposta desse rio. Com isso, ele mente e aí pega a garota e o Lince e começam a viajar rio abaixo. Eventualmente eles chegam ao local que oferece uma bela vista do lago, o que leva Kinish a deixar a garota e o Lince brincarem na água por um tempo. A área parece tão atraente que ele até pensa ali que esse lugar seria o perfeito para construir a sua nova casa. Depois de cortar uma boa parte da vegetação, então ele retira sua casa da caixa de itens e começa a montar tudo nesse lugar. Durante esse processo, ele percebe que nunca deu um nome ao Lince. Pensando nisso por alguns minutos, ele finalmente decide chamá-lo de Vel. Naquela noite, Kinish então começa a ensinar a Anemone ali a ler e escrever. Como ela era muito inteligente, ela aprendeu muito rápido, só que quando se trata de matemática, cara, ela acha um pouco mais desafiador. Quando então a garota luta com os números, Kinish aproveita ali para um momento para verificar a vitrine da sua loja na esperança de encontrar uma maneira de obter diesel a um custo muito mais baixo. Até agora, ele produziu seu próprio diesel usando querosene e aditivos, só que ele lembra ter assistido um programa que mencionou uma coisa diferente, tá? Que o biodiesel poderia ser feito de óleo de cozinha. Sem ter certeza de como esse processo funcionava, ele decidiu comprar alguns livros para aprender mais sobre isso. Enquanto Kinish estava lendo, Anemone aparece lá, terminando o seu dever de casa, perguntando se pode ler junto com ele, e ele explica que ela não seria capaz de entender, porque esse livro não estava escrito na língua da terra natal dela. Só que ela insiste em aprender a língua também, né? Vendo quão ansiosa ela tá, o Kinish decide comprar um livro infantil para ela. Sem perder tempo, a garota mergulha nos estudos com entusiasmo. Na lista de tarefas do Kinish, ele começa a montar uma camuflagem ao redor da sua casa, para que ele se misture melhor ali com o ambiente, e no meio desse trabalho, subitamente ele ouve alguns mexidos ali vindo dos arbustos. O som imediatamente coloca ele alerta, imaginando que pode ser um monstro à espreita. Pronto para qualquer coisa, ele do nada carrega uma besta para se preparar para defender, só que para sua surpresa a fonte do barulho é ninguém menos do que Miley. Miley estava lá arrasada quando Kinish desapareceu sem avisar ela, então trabalhou duro para rastrear o seu cheiro e seguiu ele por todo o caminho até ali. Agora que encontrou ela, não tem mais aonde ela ir, então claramente ela declara que vai morar com Kinish daqui em diante. E o Kinish realmente não se importa com isso, até a Anemone fica feliz com isso, né? Parece estar muito bem com Miley, então fica combinado que Miley vai morar com eles. Durante o jantar, Kinish pergunta a Miley se algo interessante aconteceu desde que ele deixou Dahlia. E ela pensou por algum momento, mas acha que não tem muita coisa que tenha acontecido não. Só que ela se lembra de ter ouvido alguém pedindo a Primula em casamento, que os dois estavam prestes a se casar. O Kinish fica feliz em saber que a Primula conseguiu seguir em frente e ficar noiva de um bom rapaz, né? E embora perceba que não pode comparecer ao casamento porque ele vai estar muito longe agora. Mais tarde naquela noite, o Kinish toma banho com a Anemone lá, como de costume, enquanto Miley estava por perto, né? E uma vez que todos estavam secos agora, eles voltam pra dentro e a Anemone mostra animadamente a Miley um livro japonês que o Kinish deu pra ela. Miley acha isso muito divertido, mesmo que ela não consiga ler as palavras. As imagens, contudo, facilitam a compreensão. Quando ouviu dizer sobre isso, uma ideia surge na mente do Kinish. Já que os livros são considerados valiosos naquele mundo, vender livros ilustrados pode acabar sendo um empreendimento totalmente lucrativo. Embora essas histórias do Japão provavelmente não agradem tanto as pessoas desse mundo, o Kinish pergunta a Anemone e também a Miley sobre se elas conhecem alguma lenda local. As duas ficam animadas com a ideia porque conhecem muitas lendas antigas, mas uma em particular se destaca para o Kinish, então ele pede para que contem sobre essa lenda do Elfo da Floresta e ele acha uma história muito agradável, então ele começa a trabalhar criando ilustrações para ela. Assim que eles terminaram os desenhos, Kinish então compra uma prensa ali de tinta e usa para produzir várias cópias. As duas primeiras vão para Miley e Anemone, que amam os seus livros. Só que enquanto eles estão lá, admiram as ilustrações, Kinish de repente vê um barco se aproximando. Sentindo que isso pode significar problemas, ele instrui as meninas a voltarem para dentro por enquanto. Conforme o barco vai se aproximando da costa ali, né, ele precisa saber o que é, então ele pega a sua besta para os homens a bordo e exige saber o que eles estão fazendo ali. O homem diz ao Kinish que ele precisa se acalmar, explicando que ele não tá ali para causar problemas. Ele vem da aldeia de Sanka, né, e quando viu que tinha alguém se mudado para o outro lado, ele decidiu vir dar uma olhada para garantir que não houvesse nenhum bandido. Isso fez o Kinish relaxar um pouco. Ele abaixa sua besta e explica que é um comerciante que se mudou recentemente para essa área, e nesse momento, Vel caminha até Kinish, né, surpreendendo os homens do barco, porque os Lissens são conhecidos por nunca formarem laços com pessoas. O fato do Kinish ter conseguido isso
convence eles de que ele deve ser alguém muito confiável. Então Croton escolhe ali acreditar na palavra do Homem-Besta e então ele se apresenta ao Kinish e o Homem-Besta lá segue o seu exemplo. Kinish decide mostrar sua casa para Croton em dia, a fim de provar que ele não tá fazendo nada perigoso e tudo parece normal. Croton pede desculpas à intrusão, né, e se prepara para partir. Só que antes dele ir embora, ele acaba percebendo os livros que o Kinish fez com a sua mesa e pergunta se poderia comprar um para sua filha. O Kinish concorda com isso prontamente. Assim que o Croton e Nia saem dali, ele e as meninas se sentam para almoçar juntos. Depois de Anemone ficar dentro da casa, passando algum tempo lendo, enquanto o Kinish se dirige para uma floresta para procurar ervas medicinais, em pouco tempo Miley se aproxima dele, aproveitando que a Anemone está ocupada, né? Então ela vai lá para ter algum tempo sozinha com o Kinish. Incapaz de rejeitar ela, uma coisa vai levando a outra e eles acabam se envolvendo de novo. Um pouco mais tarde, Kinish começa a trabalhar no seu último projeto. De repente, ele sai correndo do galpão, porque o traje que estava usando deixou ele incrivelmente suado, né? E para se refrescar, ele pula no rio e faz uma pausa. Quando retorna para o trabalho, é revelado que o Kinish está focado em sintetizar biodiesel a partir do óleo de cozinha. Mesmo que esse processo seja bastante perigoso, né? E se ele tiver sucesso, ele pode produzir o próprio combustível dele sem gastar uma fortuna. E a parte mais crítica vem depois disso. Testar o combustível. Então ele bombeia para dentro do gerador e felizmente nada explode, indicando que o experimento foi um sucesso. O próximo item da agenda é visitar a cidade de Arantia. Kinish então parte junto com Miley e Anemone para lá, e a primeira parada deles quando entraram na cidade é a guilda de aventureiros, porque o Kinish precisa se registrar lá, então eles vão até o balcão da recepcionista enquanto cumprimentam ela. Kinish não consegue deixar de notar duas coisas importantes saindo dos seus pensamentos. Ele informa a recepcionista que deseja registrar tanto na guilda dos aventureiros quanto na guilda dos comerciantes. Miley também se registra como aventureira e a recepcionista pega os documentos de identidade deles e vão aos fundos ali para poder processar os registros. Quando ela retorna, parece um pouco nervosa. Depois de verificar os arquivos de Kinish, ela percebe que ele é quem derrotou Chaga. E o Kinish rapidamente pede para ela manter a voz baixa, porque ele está tentando manter o perfil discreto. E a recepcionista entende imediatamente, né, e assegura que tá completo, tá tudo de boa e permite que ele siga o seu dia normalmente. Depois de sair da guilda, todos se estabelecem na praça ali, né, para fazer uma refeição. Só que como as especiarias nesse país ainda estão sob o controle do sindicato das especiarias, cara, todos os pratos têm um gosto rançoso. Anemone e Miley claramente não estão gostando dessas refeições, e o Kinish então entrega a elas um pouco de uma mistura de especiarias do melhor sabor que ele tem. Nesse momento, ele avista bandidos com um cabelo estilo de Jojo ali, né, espreitando, e eles definitivamente parecem estar tramando alguma coisa, mas enquanto não se envolvem, Kinish decide cuidar da sua própria vida. Enquanto ele passeia lá, o Kinish então percebe Croton de novo, né, escoltando um beco ali com uma jovem garota e tal, e aí ele suspeita, né, nesse negócio, mas novamente ele decide não se envolver. Continuando o seu passeio, ele se depara com a velha loja de magia e parece interessante. Então ele entra e encontra uma senhora idosa, né, administrando essa loja, e enquanto olha ao redor percebe um dispositivo mágico em exposição e pergunta para a senhora o que ele faz. A vovó gentilmente demonstra a função do artefato e ela despeja um pouco de água num compartimento e vinho em outra. O dispositivo separa completamente os dois líquidos. O primeiro pensamento que cruza a mente do Kinish é que ele poderia usar aquilo para produzir o seu biodiesel, sem se expor a vários vapores químicos e tudo mais, que são coisas perigosas. Então ele decide comprar o dispositivo mágico, surpreendendo a avó, que não está acostumada a ter clientes assim, né? Enquanto isso, Anemone encontra algo que lhe interessa, um livro. Ela mostra esse livro muito animada ao Kinish e a avó explica que trata-se de um grimório. No momento em que ele ouve isso, o Kinish decide comprar aquilo também, mesmo que não tenha certeza de que vai conseguir usar ele e tal, porque a magia requer um certo nível de poder mágico. Mas a avó explica que o grimório ele precisa ser registrado antes de ser levado, o que levaria uma semana. Ele não se importa em esperar, então ele e os outros continuam explorando a cidade. Enquanto ele sai, inesperadamente eles encontram Nias e parece surpreso, né, porque claramente estava com pressa e não tem tempo para conversar. Tanto que o Kinish sente que está prestes a ser arrastado para algo problemático, então ele decide que todos deveriam voltar para casa. Só que antes que eles pudessem fazer isso, o grupo de Croton aparece, a sua filha ali sendo atacados no beco, né, e dessa vez Kinish não pode ignorar essa situação. Sem alternativa, ele intervém, mas antes ele compra uma máscara de médico da peste para poder esconder a sua identidade dos bandidos. Esses bandidos, eles guardam um profundo rancor contra Croton e estão decididos a acabar com ele e com a sua filha. Quando eles estão prestes a executar o plano, Kinish aparece de repente atrás deles lançando fogos de artifícios no ar. Ele afirma corajosamente que os fogos são
são só alguns dos seus muitos feitiços. Desconhecendo esse espetáculo aí, os bandidos entram em pânico e saem fugindo aterrorizados. Assim, eles garantem a segurança do Croton mais uma vez. Ele se senta perto de uma fonte e Croton começa a contar toda a história para o Kinish. No passado, quando trabalhava como funcionário do governo, ele se esforçou, para prender vários membros do sindicato das especiarias. Desde então, ele tem sido alvo desses caras. A filha do Croton até pergunta ao Kinish e aos outros se são seus amigos, e o Croton explica que ele conheceu o Kinish há alguns dias e foi ele quem fez o livro das imagens que ela gosta tanto. Mary, a filha do Coultron, fica animada em saber que o livro favorito dela foi feito pelo Kinish, e esse momento é encerrado com um sorriso de admiração. Então ela começa a agradecer ele por isso, só que a Anemone fica um pouco com ciúmes, Ela menciona que ajudou a fazer o livro também, então Mary agradece e pergunta se eles podem fazer um livro juntos algum dia. A Anemone diz que adoraria, e o Kinish fica feliz em ver que a filhinha dele agora finalmente tem uma amiga da mesma idade que ela. Alguns dias mais tarde, Croton e a sua esposa trouxeram Mary para visitar Kinish e Anemone, já que essa era a primeira vez que eles recebiam eles como convidados, E o Kinish aproveitou a oportunidade para preparar uma refeição para todos compartilharem. A partir desse momento, se tornou uma ocorrência regular para eles passarem o tempo juntos, com Mary e Anemone brincando alegremente, enquanto os outros aproveitavam a companhia uns dos outros. Porém, um dia, Mary não apareceu como de costume. Em vez disso, Croton, desesperado ali, veio implorar a ajuda do Kinish. Ele contou ao Kinish que Mary adoeceu e uma das doenças dessa nação, que é a maioria das crianças que contraem, nem mesmo consegue sobreviver uma noite. Desesperado, Croton veio ali disposto a gastar cada última moeda que ele tinha ali, cada centavo, se isso significasse salvar Mary. Só que contratar um mago para usar magia de cura era além do seu alcance, o que deixou o Kinish como sua única esperança. O Kinish se recusou a ficar parado enquanto a amiga de Anemone estava com dor, então ele entregou ao Croton um pacote de analgésicos, instruindo eles a dar a Mary para ajudar a baixar sua febre. Ele também deu algumas orientações sobre a dosagem adequada. Mesmo que esses analgésicos ajudem a reduzir a febre de Mary, eles não vão curar ela. Por isso o Kinish rapidamente corre para chamar a sua avó mágica para ajudar ele. Mais tarde naquela noite, todos se reúnem na casa de Croton para poder verificar a Mary, e assim que a avó chega, ela imediatamente conhece Mary e vê que ela está sofrendo uma condição conhecida como febre Shakori, que basicamente, mesmo que seja difícil de curar com magia de cura, a doença é tratável, mas requer umas sementes de uma flor rara que só cresce nas profundezas da floresta. Alguém deve recuperar elas antes do amanhecer. Então Kinish e Croton se preparam para essa missão, só que quando eles partem, fica claro que os bandidos do Sindicato das Especiarias estavam lá observando toda a situação que estava se desenrolando. Com Kinish e Croton agora fora de jogada, eles estão sem dúvidas planejando fazer alguma coisa pesada por trás. Mas isso aí a gente vai ver nos próximos vídeos aqui do canal. Então fica ligado por aqui, cara. Não esquece, capricha o seu like se você tá curtindo, se inscreve no canal e ativa o sininho que logo a gente tem continuação pra vocês. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!